fizeram, né, em troca e só das turmas de sextos e sétimos anos, tá? Os oitavos, só das turmas de sextos e sétimos anos, tá? Só das turmas de sextos e sétimos anos, tá? Os oitavos, coração, enviem para mim os alunos que estão fazendo pelo aplicativo escolar, tá? E que também aí devolvido. Isso, tá? Nos anos, vocês podem passar para a NEA, se vocês preferirem. Outro recadinho do coração aí, por favor, enviem para mim os alunos que estão fazendo pelo aplicativo escolar. Bom dia, bom dia, bom dia. Ei, bom dia. Bom dia, tio. Bom dia, Murilo. Tudo bom, meninos? Bom dia. Bom dia, Carol, Vitória, Ana, Maicon, Gustavo. Bom dia. Bom dia, tio. Beleza, Isabela. Laís, Igor, bom dia. Bom dia. Bom dia. E bom dia. Pessoal, eu enviei o link há algum tempo aí, mas vocês não tinham recebido. Eu vi lá no grupo, aí eu fui e postei para divulgar para vocês. Bom dia, tio. Bom dia. Tudo bom, Danilo? Tudo na paz. Beleza. Preparem os livros de vocês aí já. Nós vamos terminar aquela parte do grupo das plantas, a revisão para a prova. Então, nós paramos na página 41, pode ser na 41, que começa lá. Então, livro 2, capítulo 4, página 41.
Vocês estão me escutando bem? Estou vendo a Ana. Faz um joinha aí. Tô escutando, tio. Tá, beleza. Qualquer problema no áudio aí, vocês sinalizam para mim. Bom dia. Bom dia, Marina. Só esperando o pessoal tá terminando de chegar aí, que eu acho que agora que eles devem ter enviado o link. Bom dia, Bruno. Bom É, dia. minha mãe falou que acabou de chegar. Ótimo, beleza. Bom dia, tio. Bom dia, Bom Ítalo. dia, tio Bruno. Ei, Maria Clara, bom dia. E aí? Bom dia, professor. Bom dia, César, Felipe, Bom Maria dia. Eduarda. Bom dia. Tudo bem com vocês, né? Bom dia, tio. Ei, bom dia, Rômulo. Pessoal, eu acho que agora a maioria já chegou aí. Vocês receberam um link um pouquinho atrasado, mas nós vamos iniciar agora, hein? Preparem o livro de vocês no capítulo 4, na página 21. Perdão, 41, lá onde que nós paramos na semana passada. Vocês também receberam, eu acho que ontem, os pais, os responsáveis de vocês devem ter recebido o cronograma de provas. E como eu já havia adiantado na semana passada, a nossa prova é a primeira. Então, na semana que vem já, na quinta-feira, é a prova de ciências. Valendo 10,5 também. E a nossa última avaliação aí para compor os pontos de vocês do segundo trimestre, né? Desta forma, nós precisamos fazer uma revisão, principalmente desse conteúdo do capítulo 4, que é o que a gente estudou há um tempo atrás, né? Porque o do capítulo 5 está um pouquinho mais fresco, a gente estudou mais recente. Então, vamos revisar o que a gente estudou há um tempo atrás, pontuando as partes principais aí para a nossa avaliação. Se tiver dúvidas, lembrem, pode participar, pode perguntar. Um por vez e do conteúdo. Se começar a perguntar coisas fora do conteúdo, eu vou começar a anotar aqui as observações, beleza? Mas quem tem dúvida, aqui é o momento para perguntar mesmo. Os meninos que chegaram aí depois, bem-vindos, bom dia, capítulo 4, página 41. Vou fazer a projeção aqui. Lembrando que não deu tempo de eu fazer a chamada de vocês e no final da aula eu vou tirar o print, hein? Se sair antes, Bom leva dia, a tio. pauta. Bom dia, Felipe. Vou aqui projetar já o livro para vocês. Que página, tio, que eu não escutei? Então... Página 41, Gustavo. Obrigado. Ok. Só um instante. Ô, tio, é do livro 2, né? Isso. Livro 2, capítulo 4, página 41. Beleza? Consegue visualizar aí certinho? Sim, tio. Ótimo, obrigado, Danilo. Pessoal, vamos lá então. Na semana passada, nós começamos a revisar então os grupos das plantas e vimos que elas possuem uma organização em 4 grupos básicos e esses 4 grupos se dividem em 2. Plantas com sementes, plantas sem sementes. Verifica aí, tem alguém com o microfone ligado, meninos. Plantas sem sementes foram as que nós estudamos na semana passada, que tem 2 grupos, né? Quais são mesmo os grupos estudados? Geosperma e buguei. As briófitas, as pteridófitas. Pteridófitas e briófitas. Isso. As briófitas e as pteridófitas são 2 grupos de plantas que estão lá agrupadas nessas das chamadas sem sementes. Aí agora nos restam estudar ainda 2 grupos de plantas que são as com sementes, ok? Então a gente já consegue fazer essa divisão maior aí. Tem semente e não tem semente. Então isso aí já é importante para a gente conseguir diferenciar. Porém, dentro das plantas que não possuem semente, que nós vimos na semana passada... Inútil! Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Olha só, estão me escutando bem? Sim. Beleza. Olha aqui,
Dentro do grupo das plantas sem sementes, que são as briófitas e as pteridófitas, nós vamos encontrar ainda algumas diferenças. Tem um grupo dessas plantas que não possui vasos condutores. Quem são mesmo? As briófitas. Ótimo. Em contrapartida, as pteridófitas não têm semente, mas já têm vasos condutores. Então, nós vimos essas diferenças na semana passada. Só que agora, nós vamos ver que os outros dois grupos de plantas, elas possuem semente. Como elas possuem semente, aqui nós já vamos ter, né, um processo de reprodução, principalmente ali uma reprodução do tipo sexuada, mas a sexuada também acontece. E nesse processo de reprodução vai ter o encontro dos gametas das plantas e haverá o processo de fecundação, onde que ocorrerá a formação das sementes. Tranquilo? Então, as sementes se formam por meio do processo chamado de fecundação. Na página 41 já pode destacar isso daí. Ótimo. O que seria fecundação? É o encontro dos gametas. Em todos os seres vivos que fazem reprodução do tipo sexuada, os gametas deles se encontram no processo que a gente chama assim de fecundação. Beleza? Dentro da semente, pessoal, vão existir ali substâncias, reservas nutritivas, onde que haverá a nutrição, o desenvolvimento e a formação daquilo que a gente chama de embrião, ok? Então, existem nutrientes dentro de uma semente e aquilo vai possibilitar o surgimento de um embrião ali depois, que vai, né, crescer e originar a planta, a árvore, lá o que quer que seja. Isso é uma vantagem muito grande para esse grupo de plantas, para esses dois grupos, né? Porque possuir uma semente garante melhor a sobrevivência da espécie dessas plantas. Se a planta tem semente, essa semente ela poderá ser carreada, levada, né, a distâncias, permanecer no ambiente até encontrar uma condição boa para poder germinar. Então aqui, olha só, hein? Se eu perguntar isso na avaliação, qual é a diferença grande aí entre as gimnospermas e angiospermas e as grupos das plantas sem sementes, que é briófitas e pteridófitas? Aqui nessas plantas, a reprodução já não depende mais da água, igual as anteriores dependiam, diretamente, ok? Então essa é uma diferença muito grande. Por possuir semente, essas plantas conseguem se reproduzir por vários outros meios, tranquilo? Associa para mim a importância de animais e a reprodução das plantas com sementes. Qual a ligação que pode haver entre os animais e a reprodução de plantas com sementes? Tio, Pode falar. Ah, tá. é, Pode falar, Gustavo. ok. Tem aquele negócio dos morcegos que quando eles ingerem a fruta, no caso, pode ser uma fruta ou até uma semente mesmo, não digere a semente. Aí, quando vai, né, tipo, defecar, eles soltam a semente de novo e ainda, como você pode dizer, com um adubo para ela crescer melhor. Ótimo. Pode falar, termina, pode concluir. E também tem aqueles carrapichos, não tem, que todo mundo odeia, que gruda no pelo dos animais e são levados. É uma característica de... Perfeito. Perfeito, Gustavo. É isso aí. Pessoal, tem animais que vão se alimentar do fruto, que logo mais a gente fala de fruto, que é uma parte nutritiva que está ali fora, mas lá dentro tem a semente. Como ele se alimenta daquela parte carnosa do fruto, a semente vai para o trato digestório, mas depois sai com as fezes do animal. À medida que o animal vai andando, ele vai dispersando suas fezes, logo ele dispersa a semente. É um tipo de dispersão. Os animais podem ser dispersores. O Gustavo ainda acrescentou, tem sementes que são adaptadas, por exemplo, a carrapichos, né? Que são sementes do tipo carrapicho, que são aquelas que grudam em pelos, né? Em estruturas corporais. Essas sementes, elas grudam ali, elas são levadas para longe, depois elas caem no ambiente e nascem, por exemplo. Algumas podem ser usadas pela água, como o coco, na condição seca, ele boia e é levado pela água. Algumas são muito pequenas, são aladas. Vocês já com certeza já observaram, né? Sementes voando. Tem várias sementes, as dentes de leão, que é muito bonita, né? Quando você sopra lá, ela voa. Então, são plantas adaptadas para levar suas sementes em várias formas, né, para o mais distante. Isso garante a sobrevivência das plantas. Então,
isso é muito importante que nas questões abertas eu pergunto esses tipos de coisa, hein? Vocês saberem quais as características vantajosas de se possuir uma semente para esse grupo de planta, tá bom? Então, falei aqui, junto com a participação de vocês, de várias delas. Espero que vocês tenham anotado esses negócios aí. Ó, página 42. Espera aí. Na página 42, pessoal, aqui tem uma foto com exemplos de sementes. Então, vocês conseguem observar aqui, ó, semente de pinos, que é no A, semente de abacate no B, semente de girassol no C. As sementes possuem tamanhos variados, formatos variados, e isso está de acordo com o seu modo de dispersão, modo de reprodução da planta, a quantidade de reserva nutritiva que ela tem. Beleza? Então, vamos estudar os dois grupos das plantas, as gimnospermas, primeiramente. Esse nome, pessoal, gimno, isso aí está ligado à questão dessas plantas possuírem sementes nuas, sementes expostas, tranquilo? Não tem aqui a formação de um fruto, aquilo que fica em volta e a semente lá dentro. Então, nas sementes desse tipo de planta, as sementes elas são nuas, elas são sementes desprotegidas. Posso fazer uma pergunta que eu tô bem curiosa? Ótimo. Alguém falou aí castanhas? Sim, os pinhos. Eu, João. Ok. Beleza, João. Fala a pergunta, ô Gustavo. Tio, o coco entraria no gênero das gimnospermas ou das angiospermas? Tipo assim, ele é uma fruta ou uma semente? Beleza. Como que a gente vai classificar? Assim, de maneira bem genérica, né? Porque tem planta que não é tão simples assim classificar. Mas o coco dá para a gente classificar. A diferença entre gimnosperma e angiosperma é que, além de possuir semente as duas, a angiosperma ainda tem flor. Essa aqui não tem formação de flor, a outra já tem formação de flor, ok? E isso diferencia esse grupo. O coco, ele tem formação de flor, tá? Então, ela está no grupo das angiospermas. Ok, Gustavo? Ok. Valeu. Ouviu? Aham. Acho que sim, né? Ana Luísa, Ouvi, tio. beleza? Pessoal, o grupo das gimnospermas, então significa a palavra plantas, né, com sementes nuas. Essas plantas, elas não apresentam frutos para proteger essas sementes. Então, as sementes ficam expostas. Se você vai a um supermercado, você consegue comprar essas sementes? Consegue. A gente encontra no hiper, por exemplo, alguns tipos dessas sementes para serem vendidas. Semente do pinhão, aqueles tipos de semente ali, são tipos de sementes deste grupo aqui. São sementes muito nutritivas que a gente gosta de comer por, né, tem muita reserva. Essas plantas, pessoal, elas possuem vasos condutores, então são plantas que atingem porte muito grande, são plantas bem grandes mesmo, tá? Porém, a gente encontra essas plantas em alguns ambientes distintos, alguns ambientes diferentes. Nós temos tipos dessas plantas encontradas em região desértica, e nós vamos ter tipo dessas plantas encontradas em região áridas, mas também encontramos dessas plantas em regiões bem frias, ok? Alguém saberia me dizer um exemplo, sem ser esses daqui da imagem? De planta que vive em regiões frias? E aí, cita para mim um exemplo dessas plantas. Tipo aquela que fica lá no sul, tio. Duda. Como é? Oi, tio, tô aqui. Tá me ouvindo? Tô. Fala para mim um exemplo de uma gimnosperma aqui no Espírito Santo, que você já viu. A gimnosperma que é só semente, né, tio? Que só tem semente exposta, isso. O cacau não, né? Não, o cacau ele tem o fruto, aquela parte de fora é o fruto. Talvez é difícil assim para a gente associar, né? Mas quando você vai, por exemplo, aqui na reserva, na Rebio, a gente encontra alguns pés dessas plantas, mas quando a gente vai para o sul do estado,
região de Santa Teresa aqui, que já começa a região serrana, para o sul, clima mais frio, a gente vê aqueles pinheiros, aqueles pés, né, tipo de pinheiros de Natal, que a gente sabe aquele formato de cone. As coníferas são desse grupo de gimnospermas. A gente vê aquele estróbilo meio sequinho ali, aquilo é o local onde que ficam as sementes. Tranquilo? Então, estes são os grupos. Olha aqui a imagem. As coníferas são essas plantas, ó, em forma de triângulo, ok? É característico também dessas plantas apresentar alternância de geração em seu ciclo de vida, né? Então, vai ter uma fase sexuada e uma fase assexuada, né? E tem a formação desses cones, essas estruturas reprodutoras, que são os estróbilos. Tranquilo? Professor, Oi, pode falar. o pau-brasil é uma semente, não é? O pau-brasil também é uma planta que produz semente. Isso. Mesmo que a gente Ele é conhece... classificado, ele tem que classificação? Ótimo, Ana. Está no grupo das angiospermas, que é o próximo grupo que nós vamos ver. Então, toda planta tá. que possui semente, porém tem formação de fruto e flor, é angiosperma. Tranquilo? Aqui a gente consegue visualizar, meninos, melhor mais exemplos dessas plantas. Aqui, araucária. Araucária é um gênero de planta, né, conhecido como pinheiro do Paraná, que a gente encontra mais para a região sul do nosso país, ok? São plantas que têm árvores bem grandes, olha só. E elas têm essa folhagem característica, né? Aqui no nosso estado, como eu disse, tem exemplos também na nossa cidade mesmo, mas é uma quantidade bem pequena. E o fruto dessa planta não existe. Então, nós só vamos encontrar as sementes que ficam dentro de estróbilos. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver esses estróbilos. Mas interessante ainda, meninos, que o estróbilo dessas plantas, existe o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, que eles produzem as estruturas, né, femininas e masculinas para reprodução. O estróbilo masculino é esse daqui mais alongado, olha só, que está nessa imagem de cima. E o estróbilo feminino é esse mais arredondado, que está aqui nessa imagenzinha do lado. Ok? Então, estróbilo é essa estrutura onde que vão formar ali as sementes. Não sei se vocês já observaram as sementes desses tipos de planta, mas essas sementes são aladas. Aladas, quando a gente diz que é uma semente que tem um formatinho tipo de voar, com asa. Com isso, o tipo de polinização que vai acontecer aqui é uma polinização por anemofilia, que faz com que o grãozinho de pólen, que ele tem tipo uma orelhinha, que ele é alado, mais ou menos nesse formato aqui, o grãozinho de pólen, ele possa voar e ir em direção ao órgão feminino para poder fecundar, ok? Então, a fecundação aqui acontece por meio do vento. Como que é o nome mesmo da fecundação que acontece por meio do vento, polinização? Anemofilia. Beleza. Então, destaca isso daí. Anemofilia, página 43. Tranquilo? Aqui nós temos, então, uma planta ó, com estróbilo feminino, aqui embaixo, hein? Outra planta com estróbilo masculino. Então, nós vamos ter 2 estróbilos e cada um deles vão possuir os órgãos feminino e masculino. O estróbilo masculino vai produzir o grão de pólen alado e esse grão de pólen com o vento vai voar e ir em direção à estrutura feminina. Vai acontecer a fecundação. Depois que acontece a fecundação, forma a semente, que é chamado de pinhão. Dentro dessa semente vai depois, né, que tem a reserva nutritiva, formar o embrião. E depois caiu na terra, forma uma nova planta. Essa é a reprodução da gimnosperma. Tranquilo? Beleza. Sim. Perguntas sobre as gimnospermas? Não. Então tá, falamos das partes principais aqui, ó. Espero que não tenham dúvidas mesmo, hein? Vamos passar para o grupo das angiospermas. Aqui sim, essas são muito mais fáceis para vocês identificarem, tanto que se eu pedir exemplo para vocês, essa daqui vocês vão ter vários exemplos para citar. As angiospermas são um grupo de planta muito abundante. Por quê? Essas plantas já adquiriram muitas características que auxiliam ela até mesmo na sua reprodução.
Possuir semente é uma vantagem muito grande, que as gimnospermas já têm, mas essas plantas aqui, elas ainda têm flores, têm formação de flores e ainda a formação de frutos. Qual é a vantagem das angiospermas possuir flores e frutos em relação aos outros 3 grupos? Quem responde? Qual é a pergunta, tio? Vamos lá de novo. Qual é a vantagem das angiospermas possuir flores Elas e frutos conseguem sobre espalhar todas as outras? Ô, Elas Duda, conseguem repete. mais rápido. Eu não consegui escutar, Duda. Elas conseguem se espalhar mais rápido. Mas o que auxilia ela espalhar mais rápido? Porque, tipo assim, com as flores, elas podem, por exemplo, cair em algum lugar, elas podem se fecundar mais fácil. E com os frutos, alguns animais, eles podem pegar e ir espalhando. E as sementes é a mesma coisa. Ok, beleza. Alguém mais? Tio, Gustavo falar? e Ana, pode. Os dois falaram juntos. E as flores, por elas costumam ser bem bonitas, né? Então elas vão chamar mais a atenção dos animais. Perfeito. E Gustavo? Igual eles falaram, só que, tipo assim, os animais, para eles levarem as sementes, tipo assim, as plantas conseguem se espalhar para lugares muito mais longe, não tem? Não é só perto caindo semente, consegue se espalhar para regiões longe de onde aquela planta, tipo, principal tava. Perfeito. Mais alguém, meninos? Quero mais participação. Os demais estão caladinhos aí, hein? Alguém mais quer falar? Não? Olha só, pessoal. As respostas se completaram perfeitamente. Possuir, primeiro, flor é uma vantagem muito grande para as plantas e as flores tendem a ser mais atrativas, liberar uns certos odores, uns certos cheiros que atraem polinizadores, né? A flor, o que é uma flor em uma planta? É o órgão reprodutivo, quer dizer que ela está na fase reprodutiva. E quanto mais Professor, atrativo... Pode falar, César. aí é tipo assim também, igual você vê um mato sem flor lá, pá, o povo vai lá e arranca. Aí você vê com a flor já não arranca também, né? Então, ótimo, César. As flores, elas chamam a atenção até mesmo do ser humano. Nós gostamos muito mais das plantas que possuem flores e flores bonitas do que aquelas gramíneas que têm umas florzinhas muito pequenininhas, né? Que a gente chama de mato aí, de uma forma geral. Mas muito bem, César. As flores são atrativas até para nós, seres humanos. Mas isso é um mecanismo de adaptação das plantas. Para garantir a sobrevivência delas, elas exalam características lá, cheiros. Olha só que interessante. Tem uma planta carnívora, por exemplo, que ela é bem grandona, que fica lá nas matas. Essa planta carnívora, quando ela abre a flor é gigante. Só que essa flor, ela libera um odor de carne podre, de carniça mesmo. Sabe quando morre um animal, fica aquele cheiro podre característico da decomposição? Essa planta, ela libera um odor muito forte de carniça. O que tem de adaptação nisso? Logo, como essa planta libera esse odor, ela atrai muitas moscas. E essas moscas servem para a alimentação dela e alguns ainda encosta ali nos grãos de pólen e auxilia na reprodução. Então, assim, as plantas têm adaptações específicas. Outras, tem planta que imita a fêmea, orquídea, que imita a fêmea de abelha, tem um formatinho de abelha, que ela atrai o zangão, o macho vai lá para se reproduzir, achando que é uma abelha, encosta na planta, gruda nele o grão de pólen e ele acaba levando depois para outras flores e reproduzindo. Então, assim, as plantas têm muitos mecanismos de reprodução nas angiospermas que garante a sobrevivência dela. Além de possuir uma flor... Oi, pode falar. Mas, tipo assim, esse negócio aí da abelha que você falou, como é isso? Porque a planta não vai ter uma mente pra falar assim, Zangão vai vir aqui porque ela sabe que é abelha. Entendeu? Ela não tem uma mente pra fazer isso. Como? Perfeito. A gente, na biologia, Ana, chama isso de evolução.
Na evolução biológica dos seres, houve uma seleção daqueles mais adaptados com características e fez com que estes seres se adaptassem àquela condição. Então, houve uma seleção de seres no decorrer do tempo. É dentro de evolução biológica, no 9º ano, que vocês estudam isso. Mas, assim, a gente pensa muito na condição humana. Nós somos seres que temos a capacidade de raciocinar. Então, o ser humano faz as coisas pensando. Mas você já parou para olhar para algum animal e pensar assim, como que esse animal faz isso? Ele é inteligente, mais que o ser humano. As plantas mesmo, elas têm mecanismos como nós, pessoal. Mesmo que ela não usa raciocínio, tá? Por exemplo, se uma planta ela é colocada numa janela e o sol ele bate numa partezinha, essa planta começa a crescer, 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 crescer toda estiolada para o lado onde que tem o sol, certo? Outra, se uma orquídea você observar lá naquelas raízes dela, as raízes às vezes elas vão crescendo, crescendo, crescendo em direção até encontrar um galho para ela se enrolar. Então, assim, como que a planta faz isso? São mecanismos adaptativos da própria planta. Quem falou tipo aí? Posso Pode. associar algo, tipo, um pouco resumido? Pode. Para pessoas que eu não estou entendendo, ver se entende melhor. Pode falar, Gustavo. Não lembro, mas é tipo aquele negócio das bactérias, do antibiótico. Se você não tomar certinho, as mais fracas vão morrer. Só que aquelas que se adaptaram mais fortes vão sobreviver e vão ir se reproduzindo. E as mais fracas vão morrer. É basicamente isso. Isso aí que você definiu é aquilo que a gente estudou no início do 1º trimestre, que é o processo de seleção natural, que é estudado dentro da evolução biológica, que eu mencionei. Justamente, o processo de seleção é aquele ser mais adaptado conseguir sobreviver no ambiente. Então, até as plantas, até as bactérias, que são seres que não têm o raciocínio que nós temos, conseguem desenvolver, ok? Meninos, então, para a gente finalizar aqui, as angiospermas são plantas que possuem semente e possuem flor e possuem fruto ainda. Então, destaca isso aí, que é muito importante para vocês. Ó, nessa primeira parte aqui, ó, no primeiro textinho. Eu já grafei. Ótimo, Danilo. As flores são órgãos reprodutivos. Depois que passou a fase reprodutiva, naquele lugarzinho que tem flor, que foi fecundada, vai nascer quem ali? A semente e vai ainda gerar um fruto, ok? Essa característica de possuir fruto é muito vantajosa também para as angiospermas, porque as gimnospermas só têm semente. As sementes não são tão nutritivas quanto os frutos. Tem semente que é seca, tem semente que tem pouca reserva. O fruto não. Então você olha uma goiaba, uma manga, uma melancia, qualquer tipo de fruto aí, você vê que ele possui toda uma reserva nutritiva que atrai os seres que vão se alimentar, que vão engolir a semente e depois vão dispersar ela. Então essa é uma característica vantajosa. Oi? Se, tipo assim, a planta tiver fruto, ela vai ter flor? Primeiro vem a flor, depois surge a semente com o fruto. Isso aí. Mas as angiospermas, tá bom? Olha para essas duas imagens A e B aqui, meninos. A e B. Certo? Onde que vocês vê fruto aí? Na primeira imagem. Na primeira imagem. Na segunda imagem tem fruto? Não. Tem sim. E a gente não consegue ver. O grãozinho que vocês vê aqui, ó, esses grãozinhos são frutos. Ok? Nessa região aqui que forma o fruto com a semente. Mas frutos, eles são muito distintos. Se você pega, por exemplo, na sua casa, você fez a feira lá, comprou arroz, feijão e comprou maçã e banana. Arroz, feijão, maçã e banana. Qual desses exemplos que são frutos? Banana e maçã? Banana e maçã, alguém pensa diferente? Arroz, feijão, Eu banana acho que e maçã. Feijão e arroz. Todos vêm da planta. Ô tio, arroz e feijão. Ó, eu não entendi porque falaram junto, só escutei que a Ana falou todos, eu acho que Tio, Danilo... arroz e feijão não é semente, não? Ah, arroz e feijão é o quê? Semente. É semente.
Ok, mas o que seria o fruto se a Ana falou que os 4 podem ser exemplos? Nesse caso, a gente já compra o arroz e o feijão como semente, porque a gente só usa a semente. Mas eles são plantas angiospermas? São. Mas o que seria o fruto? Eles E aí? Hã? Pode Própria falar. comida? Própria comida? Eles mesmos, tipo, o próprio arroz, o próprio feijão. Eu sei, tio. Alguém? A vagem do feijão, Ah, talvez. isso. Tem plantas, meninos, que tem um fruto seco. Igual a vagem. Vocês já viram lá um pezinho de feijão com aquela vagem cheio de feijãozinho. A própria vagem, que é um vegetal que a gente come, né? A gente já compra ela inteira, com o fruto e a semente dentro. O feijão a gente compra só a semente, mas antes dele chegar para nós, lá no processo, ainda lá que ele foi colhido, tem a vagem. A vagem é o fruto. Então, esses são exemplos. Mas do arroz? Também. Você, não sei se não é muito comum vocês verem, É né? mesmo, Pede arroz é hoje. arroz vem de alguma planta? Vem. É porque hoje não é mais comum, meninos. Vocês Arroz vem de vão... planta? César, eu não acredito que você falou Nossa, como isso. você não sabia disso? Mano, Ei, eu não sabia. o César. Eu perguntei, César, pô. meu Deus. César e mais alguém que falou aí. Essa dúvida Eu parece muito... perguntei. Então, parece muito óbvio, assim, nossa, vocês não sabem. Mas realmente, meninos, hoje em dia, poucos sabem que o arroz vem de uma planta. Porque a gente só compra É os tão grãos. normal ver lá, Mas- tipo, lá no supermercado, assim, no pacote, você nem fica Sei lá, eu pensando. achei que era uma "Vem de parada grão". processada, Na verdade, o é arroz. algo assim. Isso. Olha aqui, vocês vão fazer um dever aí, ó, uma atividade de pesquisa muito simples. Vocês vão pesquisar sobre as plantações. Espera aí que eu vou deixar alguém... Quem quer falar? Gabriel? Pode sair, eu tô com fome. Vamos encerrar, peraí. Olha só. Pessoal, vou encerrar aqui agora, mas deixa eu falar a pesquisa, hein? O que vocês vão pesquisar? Sobre plantações de arroz. Vocês vão encontrar até que lá na Ásia, as plantações de arroz, eles fazem até obras de arte com ela. Tá? Porque lá isso é muito Professor, frequente. Então, eu achei pesquisem que... sobre plantações de arroz. Como que Eu acontece? achei Que aí que... vocês vão observar como que é a planta, como que é o fruto e como que é a semente que vocês já conhecem. Eu achei que a planta era isso é registro processada. após aula. Toda aula tem que ter uma pesquisa, aula online. A planta Quem não, não, arroz. eu tô vendo que alguns estão fazendo a pesquisa, outros não. Vocês estão perdendo tio. quem não está fazendo, hein? Então é uma pesquisa simples, pesquisar Tio. sobre plantações de arroz. Tio Beleza? Bruno. Que é angiospermas. Vou dar o Tio print Bruno. aqui agora. Tá bom? Tio Bruno. Semana que vem é a nossa última revisão e já vamos fazer a prova na quinta-feira. Qual E foi, você vai tio Bruno? mandar Vai no deixar grupo nós pra Um voar? abraço, bom almoço, encha bastante a pança, então. Pessoal que tá com fome aí. Tio, Valeu? você vai Tchau, mandar tchau. no Até grupo semana que Fome vem. toda hora. Alô? Entenderam certinho? Alô, gente. Pessoal, coloca o trabalho no grupo. Coloca o que é pra Qual fazer era no os grupo. Tá. Stratus? César,